Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Nay, Eu sou a Gabi. nós somos a Revisa e a gente quer falar hoje sobre um assunto que a gente conhece muito bem, que é como negociar com as operadoras de saúde. A gente sabe que o fisioterapeuta dentro da operadora de saúde, assim, ele sofre um pouco, né? Por ser mal remunerado, por ser mal visto muitas vezes, E a gente escuta bastante por aí que não é um bom negócio, que trabalhar por operadora de saúde não é bom. Bom, do outro lado da mesa, a gente via cifras muito grandes, então a gente pode dizer sim que é um bom negócio. É uma forma de trabalhar também, né? Você pode captar esse paciente para um outro serviço que você tem dentro da clínica, é um marketing fácil. Enfim, não é assim tão ruim quanto falam, mas é uma forma diferente de trabalhar. E tudo bem, se você escolheu trabalhar assim, é importante que você saiba como que as operadoras funcionam, como que você negocia, o que vem pela frente. Então a gente quer falar sobre 4 coisas que a gente percebeu durante esse tempo que a gente estava trabalhando pela operadora de saúde. Bom, primeira delas, né? O profissional despreparado, o profissional que ele não conhece exatamente como são as operadoras, como elas funcionam, quais as regras desse jogo. Então é importante. Sempre que você se credenciar para uma operadora de saúde, é importante que você leia muito bem o contrato, é importante que você tenha isso sempre em mãos na hora da negociação. Isso vai fazer toda a diferença para a sua clínica ou para o seu consultório. O segundo ponto, super importante, é a questão de desperdício. Mas desperdício de dinheiro só? Não, desperdícios tanto de recursos quanto de dinheiro. O que seria isso, né? Muitos fisioterapeutas recebem glosas, recebem negativas. Isso acaba ocasionando uma diminuição da remuneração. Muitos deles acham que isso foi feito, de forma errada, de forma indevida, e a gente tinha sempre dados para mostrar que aquilo realmente era necessário por falta de informações, por prontuários que não tinham o registro de forma adequada. É muito difícil para o auditor, estando do outro lado, entender o que foi feito com o paciente se ele não tiver o registro dentro do prontuário certinho, especificando qual a conduta realizada, qual a avaliação desse paciente. O registro, o carimbo do profissional, muitas vezes a gente lia evoluções de fisioterapeutas que não carimbavam, que não tinham seu registro ali para realmente mostrar que aquele prontuário era um prontuário organizado e efetivo. Então, essa questão dos desperdícios é muito importante. O desperdício do recurso, O que seria isso? São pacientes aí que acabam ficando muitas vezes 1, 2 anos fazendo fisioterapia. Quando a gente vai solicitar um relatório ou quando a gente vai solicitar o motivo desse paciente estar ali, esse paciente não tem mais motivo de estar sendo atendido por esse fisioterapeuta. Então, isso seria um desperdício de recurso. Então, atendimentos muito prolongados, assim, por muito tempo, e a gente pergunta, tá, mas qual é o benefício desse paciente? O que ele está ganhando com isso, né? Em relação aos prontuários, assim, é sempre importante colocar o que é do nosso escopo, né? Muitas vezes eu entrava e via os prontuários e não tinha nada relatando sobre a funcionalidade do paciente. E é o que a gente faz, a gente é responsável pela funcionalidade. Então, ter um carinho, um cuidado com o prontuário é, antes de mais nada, importante para você, como profissional, se resguardar, porque aquilo ali é o que te resguarda juridicamente, né? E também é o que dá subsídio para o auditor trabalhar. Afinal, ele faz uma análise retrospectiva, detalhada do prontuário, né? Muitas vezes. Ele também pode fazer uma análise ali em loco, enquanto o paciente está sendo atendido. Tenha bastante carinho e cuidado com o seu prontuário. É importante para o fisioterapeuta auditor que vai auditar essa conta de forma retrospectiva, ele vai ter que olhar isso aí. E é importante que tenha essa questão da funcionalidade. Você se resguarda juridicamente e quando você assina o contrato com a operadora de saúde, você está dando direito à operadora de saúde a ter esse acesso. Isso faz parte. Então é importante que você tenha bastante cuidado com isso. Quando você for encaminhar alguma documentação, alguma solicitação médica, a gente sabe que o fisioterapeuta ele pode ser sim profissional de primeiro contato, mas a gente está falando de outras instâncias, a gente está falando de ANS, a gente está falando de outras coisas. E lá é importante que a gente saiba que a gente precisa sim de um pedido médico, de uma solicitação médica. Então essa solicitação ela tem que estar o mais adequada possível com aquilo que foi solicitado quando você assinou o contrato. Então procure saber, não adianta você ficar bravo e dizer assim, por que foi negado, sendo que está escrito lá. Então leia o contrato, acho que isso é bem importante para a gente saber. Com certeza.
O terceiro ponto seria uma negociação não efetiva, né? Uma negociação que não tem muitos subsídios. Então, muitas vezes a gente foi fazer negociações com prestadores, com fisioterapeutas, geralmente solicitando o aumento, né, da sessão, ou fechando algum pacote, ou contemplando alguma diária hospitalar. E nessas negociações, o que a gente via? Falta de dados. O fisioterapeuta não trazia dados que subsidiassem essa negociação. Tudo bem, você quer ter um aumento na sessão, né? Você quer ter uma valoração melhor, mas quais os dados você consegue me trazer para provar isso? Para provar que essa clínica é a melhor, né? Para provar que você tem um atendimento de excelência, você tem dado alta mais precocemente e os seus pacientes estão reportando aquilo, né, com uma satisfação adequada. Quais são os seus resultados? Você mensura seus resultados? E além disso, a gente também tem que pensar que a gente não está falando de uma sessão, né? A gente não está falando de R$20. A gente está falando aí de milhões que são gastos por mês em cada plano de saúde com toda a área da fisioterapia. Então é importante a gente pensar no coletivo, né, Nai? Realmente essas cifras, elas me saltavam aos olhos, assim, logo que eu entrei para ser auditora, porque eu pensei, meu Deus, é na casa dos milhões, né? Então quando a gente olha de forma unitária, parece muito pouco para aquilo que o fisioterapeuta recebe, e eu sei que a gente entende que eu também gostaria que o fisioterapeuta recebesse mais, mas quando a gente coloca isso para a rede toda prestadora, para todos os pacientes que são atendidos, a gente vê que isso salta muito, e isso é um gasto muito grande para a operadora, né? Então, assim, quando a gente for pensar em falar sobre reajuste com a operadora, pensar que nunca é só para você, tá? É sempre para a rede inteira. Então, sempre levar esse olhar mais ampliado. Mas assim, pensar principalmente em como que o paciente está recebendo isso de volta, né? Muito mais do que o que você está ganhando, é como que o paciente está recebendo. Pegando esse gancho, então, né, desse cuidado centrado no paciente, a gente vê que alguns fisioterapeutas não estão preparados para a saúde do futuro. O que seria essa saúde do futuro? A gente tem visto, né, o VBHC, que é a saúde baseada em valor, muito em alta, né, aqui no Brasil, vindo ali dos Estados Unidos, da Europa, que já é um modelo muito bem familiarizado por eles. O que seria esse cuidado centrado no paciente? Sempre que a gente for oferecer um serviço, realizar algum tipo de procedimento no paciente, a gente perguntar para ele, a gente mensurar os seus resultados e observar se aquele nosso procedimento, aquele nosso serviço está gerando valor para o paciente ou não. Como é que a gente faz isso? Através de indicadores, por isso que a gente foca tanto nessa questão de mensurar os resultados, nessa questão de implementar indicadores na sua rotina prática do dia a dia. Isso sim são subsídios que mostram realmente se o seu atendimento está gerando valor para esse paciente ou não, se você está realizando uma saúde baseada em valor. O que isso vai trazer para você de benefício a longo prazo? A gente sabe que não só as operadoras, mas todos os serviços aí de saúde, em pouco tempo, acredito que de pequeno a médio prazo, já começarão a iniciar essa remuneração baseada em performance. O que seria isso? A gente valorar o profissional de acordo com a sua performance, de acordo com os resultados que ele transmite para esse paciente, todos os indicadores de qualidade, de experiência, desfechos clínicos. Então é super importante que você, fisioterapeuta, já esteja implementando esses indicadores. Quando a gente tiver essa mudança de remuneração, você já vai ter todos os dados aí para conseguir receber essa valoração por performance. Olha que maravilha, né? Então é importante, assim, você saber onde que você está inserido dentro desse sistema todo de saúde e saber negociar com a operadora. Não é chegar lá e falar que eu quero um valor porque não é assim, porque tá baixo. Existe um porquê e sempre pensar de forma ampliada. Segue a gente aqui, segue a gente nas redes sociais também. A gente tem um monte de dica, a gente fala sobre isso e a gente quer ajudar você. Segue a gente no Instagram, @revisasaúde. Acompanhe a gente, teremos vários e-books aí para estar auxiliando na implementação de indicadores, então não percam. Até a próxima!